Preparem seus corações, porque hoje trago uma história que vai tocar sua alma. Uma história sobre o amor que não precisa de sangue para ser verdadeiro, mas que, quando a verdade vem à tona, abala tudo o que você acreditou saber sobre si mesmo. Imagine passar 25 anos criando um filho com todo o amor do mundo, acreditando que ele é seu. Agora imagine descobrir, por meio de um exame de DNA, que tudo foi um erro. Que o bebê que você segurou nos braços pela primeira vez, aquele que você amou, que você ensinou a andar, que você viu crescer, não era biologicamente seu. E que em algum lugar exista outra mulher que criou o seu filho verdadeiro, sem saber. Antes de continuarmos, me digam nossos comentários. De qual cidade e estado vocês estão ouvindo essa história? Quero saber onde estão os corações que vão sentir essa jornada comigo. Era uma manhã fria de junho de 1999 e Mariana estava em trabalho de parto na maternidade Santa Clara, um hospital público de média porta em uma cidade do interior de São Paulo. Ela tinha 28 anos, era enfermeira naquele mesmo hospital e estava prestes a se tornar mãe pela primeira vez. Seu marido, Roberto, segurava sua mão com força, sussurrando palavras de encorajamento enquanto as contrações se intensificavam. Eles esperavam tanto por aquele momento. Tentaram por 4 anos ter um bebê. Passaram por tratamentos, por decepções, por noites de choro. E, finalmente, ali estava. O filho que eles tanto sonharam estava prestes a chegar. Às 7h32 da manhã, o choro do bebê ecoou pela sala de parto. Mariana mal conseguiu ver através das lágrimas de felicidade. "É um menino", anunciou o médico. Ela estendeu os braços, desesperada para segurar aquele pequeno ser que acabara de entrar no mundo. Mas o protocolo do hospital era claro. O bebê precisava ser limpo, pesado, examinado primeiro. Então ele foi levado e Mariana só conseguiu ver um vislumbre de um rostinho vermelho e enrugado antes que ele desaparecesse nas mãos da equipe de enfermagem. Roberto ofereceu o bebê com os olhos, ansioso mas confiante. Afinal, eles conheciam aquele hospital. Mariana trabalhava ali. Eles estavam em boas mãos. No mesmo corredor, apenas 15 minutos depois, outra mulher dava à luz. Seu nome era Fernanda. Tinha apenas 17 anos e estava assustada. Era mãe solteira, sem família próxima, sem apoio. O pai da criança havia sumido quando soube da gravidez. Ela estava sozinha, tremendo de medo e dor, enquanto trazia ao mundo um menino que ela não sabia como iria criar. Quando o bebê nasceu, ela mal conseguiu olhar para ele. A enfermeira perguntou se ela queria segurá-lo, mas Fernanda apenas balançou a cabeça, virando o rosto para o lado. "Leva ele", sussurrou, com a voz quebrada. "Eu não posso. Eu não consigo." Os 2 bebês foram levados para o berçário. 2 meninos nascidos no mesmo dia, no mesmo hospital, com diferença de apenas 15 minutos. Ambos saudáveis, ambos chorando, ambos precisando de amor. Mas algo aconteceu naquele berçário. Algo que ninguém viu na hora. As pulseiras de identificação, aquelas frágeis tiras de plástico que separam uma vida de outra, se perderam na correria. Uma enfermeira nova, sob pressão, confusa com a sobrecarga de trabalho, cometeu um erro. Um erro que mudaria a vida de 4 pessoas para sempre. Quando Mariana finalmente recebeu o bebê nos braços, ela olhou com um amor tão profundo que doeu no peito. Aquele rostinho, aqueles olhos fechados, aquela boquinha pequena. "Ele é perfeito", ela sussurrou, beijando a testa do menino. Roberto estava ao lado dela, com os olhos marejados, segurando a mãozinha minúscula do filho. Eles o chamaram de Lucas. Lucas Roberto Silva. E naquele momento nada mais importava. Eles eram uma família. Os anos passaram. Lucas cresceu em um lar cheio de amor. Mariana e Roberto eram pais dedicados, presentes, carinhosos. Eles celebravam cada marco, o primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro dia de aula. Lucas era um menino alegre, inteligente, curioso. Tinha os olhos castanhos claros, o cabelo loiro e liso e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mariana sempre achou engraçado como Lucas não se parecia muito com eles. Ela tinha cabelos escuros e cacheados, pele morena, olhos quase pretos. Roberto era moreno também, com traços marcados, mas ela nunca questionou. "Ele deve ter puxado as avós", ela dizia sorrindo. Enquanto isso, do outro lado da cidade,
Fernanda também estava criando um menino. Ela o chamou de Gabriel. Apesar de ter pensado em dar o bebê para adoção nos primeiros dias, algo mudou quando ela o segurou pela primeira vez. Ela viu nos olhos dele uma força que não sabia que possuía e decidiu lutar. Foi difícil, muito difícil. Fernanda trabalhava em 2 empregos para sustentar Gabriel. Morava em um apartamento pequeno e apertado, mal tinha tempo para dormir. Mas ela amava aquele menino com uma intensidade que a assustava. Gabriel era tudo para ela. Ele tinha cabelos escuros e cacheados, olhos quase pretos e um jeito tranquilo e observador. Lucas e Gabriel cresceram a poucos quilômetros de distância um do outro, mas nunca se conheceram. Frequentavam escolas diferentes, tinham vidas diferentes, realidades diferentes. Lucas tinha estabilidade, conforto, uma família estruturada. Gabriel tinha luta, sacrifícios, mas também o amor incondicional de uma mãe que nunca desistiu. E por 25 anos, eles viveram assim. 2 meninos que nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, mas que seguiram caminhos completamente opostos. Tudo mudou em abril de 2024. Lucas, agora com 25 anos, estava prestes a se casar. Sua noiva, Júlia, sugeriu que eles fizessem exames pré-nupciais completos, incluindo uma análise genética para verificar possíveis doenças hereditárias. Lucas aceitou sem pensar muito. Afinal, era só um exame de rotina. Ele foi ao laboratório, coletou o material e esqueceu o assunto. Algumas semanas depois, ele recebeu uma ligação. Era do laboratório. A voz do atendente era estranha, hesitante. Senhor, Lucas, precisamos que o senhor venha até aqui. Há algo nos resultados que precisamos conversar pessoalmente. Lucas franziu a testa, preocupado. É algo grave? Alguma doença? A atendente hesitou novamente. Não exatamente, mas é importante. Por favor, venha o quanto antes. Lucas foi ao laboratório naquela mesma tarde, com o coração apertado. Júlia insistiu em ir com ele. Quando entraram na sala do geneticista, perceberam imediatamente que algo estava errado. O médico tinha uma expressão séria, quase desconfortável. Ele pediu que se sentassem e então, com cuidado, começou a explicar. Lucas, durante a análise do seu DNA, encontramos algo incomum. Fizemos verificações cruzadas, repetimos os testes e o resultado foi o mesmo. Lucas sentiu um frio na espinha. O que foi? O médico respirou fundo. Seu DNA não é compatível com o de seus pais. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Lucas olhou para o médico, depois para Júlia, sem entender. Como assim não é compatível? O que isso significa? O médico explicou com a voz calma, mas firme. Significa que, biologicamente, Roberto e Mariana não são seus pais. Há uma incompatibilidade genética total. Isso só é possível em casos de adoção ou troca no nascimento. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele balançou a cabeça, rindo nervosamente, como se aquilo fosse uma piada de mau gosto. Isso é ridículo. Tem que haver um erro. Meus pais... Eu tenho fotos do dia em que nasci. Minha mãe me segurou quando eu tinha horas de vida. Não faz sentido. Mas o médico mostrou os resultados, os gráficos, as análises. E não havia como negar. Aqueles números frios e precisos diziam uma verdade brutal. Lucas não era filho biológico de Mariana e Roberto. Lucas saiu do laboratório em choque. Ele não conseguiu processar o que tinha acabado de ouvir. Júlia tentou consolá-lo, mas ele estava em outro mundo, perdido em pensamentos caóticos. Como vou contar para eles? Ele sussurrou com a voz trêmula. Como vou olhar nos olhos da minha mãe e dizer que ela criou o filho errado por 25 anos? Mas ele sabia que não poderia esconder. Naquela noite, Lucas foi até a casa dos pais. Mariana o recebeu com um sorriso largo, como sempre. Filho, que surpresa boa, vem, acabei de fazer bolo. Mas ela percebeu imediatamente que algo estava errado. O rosto de Lucas estava pálido, os olhos vermelhos. Lucas, o que aconteceu? Você tá bem? Roberto também apareceu, preocupado. E ali, na sala de estar onde Lucas cresceu, onde ele aprendeu a engatinhar, onde ele celebrou todos os seus aniversários, ele contou. Mariana ficou em silêncio. No início, ela reagiu como Lucas, incrédula, rindo nervosamente, dizendo que tinha que ser um erro. Mas quando Lucas mostrou os documentos, os resultados, a realidade começou a se instalar. E então, ela desabou. Caiu no sofá com as mãos trêmulas, os olhos arregalados,
incapaz de formar palavras. Roberto também estava em estado de choque, segurando a mão da esposa, tentando entender o que aquilo significava. Mas eu te segurei nos meus braços. Mariana sussurrou com a voz quebrada. Eu te amamentei. Eu te vi dar os primeiros passos. Como você não é meu filho? Lucas se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Mãe, eu sou seu filho. Você me criou. Você é minha mãe. Nada disso muda o que a gente viveu. Mas mesmo enquanto dizia aquilo, ele sabia que algo havia mudado. Uma fissura havia se aberto e nada seria como antes. Os dias seguintes foram uma névoa de dor e confusão. Mariana mal conseguiu sair da cama. Ela ficou horas deitada, encarando o teto, revivendo cada momento da vida de Lucas, se perguntando como não viu. Roberto tentou ser forte, mas ele também estava destruído. E Lucas estava perdido. Ele não sabia quem era. 25 anos de identidade, de memórias, de certezas, tudo havia sido abalado. Foi Roberto quem teve uma ideia. A gente precisa descobrir o que aconteceu. Se houve uma troca, então existe outro bebê, existe outra família. Mariana ergueu a cabeça, os olhos arregalados. A possibilidade de que em algum lugar alguém estivesse criando o filho dela, o filho biológico que ela nunca conheceu, era ao mesmo tempo aterrorizante e esperançosa. Eles contrataram um advogado e iniciaram uma investigação. Conseguiram acesso aos registros do hospital naquele dia, 23 de junho de 1999, e concluíram que apenas 2 meninos nasceram naquele período, Lucas e Gabriel. Gabriel Souza, filho de Fernanda Souza. O advogado localizou Fernanda e, com cuidado, com respeito, entrou em contato. Quando Fernanda recebeu a ligação, ela achou que era um engano, mas o advogado explicou a situação e pediu que ela fizesse um exame de DNA com Gabriel. Fernanda ficou em pânico. Isso não faz sentido. Gabriel é meu filho. Eu o criei sozinha. Eu sacrifiquei tudo por ele. Mas uma dúvida havia sido plantada, e ela precisava saber a verdade. Gabriel, que agora tinha 25 anos e trabalhava como designer gráfico, ficou tão confuso quanto Lucas. Ele fez o exame junto com Fernanda, esperando que aquilo provasse que tudo era um mal-entendido. Mas quando os resultados voltaram, a verdade era inegável. Gabriel não era filho biológico de Fernanda, e Lucas não era filho biológico de Mariana e Roberto. O exame cruzado confirmou o que todos temiam. Houve uma troca. Lucas era filho biológico de Fernanda, e Gabriel era filho biológico de Mariana e Roberto. O primeiro encontro aconteceu em um café neutro, escolhido pelo advogado. Mariana e Roberto de um lado, Fernanda e Gabriel do outro, e Lucas no meio, sem saber a quem pertencia. O silêncio era pesado, sufocante. Todos se olharam, procurando semelhanças, procurando sinais. E eles estavam lá. Gabriel tinha os mesmos olhos de Mariana, o mesmo formato do rosto de Roberto. E Lucas tinha o rosto de Fernanda, os mesmos traços delicados, o mesmo sorriso. Mariana olhou para Gabriel com os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez, algo muito mais forte tomou conta dela. Assim que ela realmente encarou aquele rosto, o rosto do filho que deveria ter criado, algo dentro dela explodiu. Ela levou a mão à boca e deixou escapar um soluço profundo, quase animal. Suas pernas fraquejaram, e ela caiu de joelhos diante de Gabriel, tomada por 25 anos de amor não vivido. Meu Deus, é você, meu filho. Ela chorou, estendendo as mãos trêmulas. Gabriel ficou imóvel por um instante, chocado, até que a emoção o atingiu também. Ele estendeu a mão hesitante, e quando seus dedos tocaram os dela, Mariana desabou ainda mais, segurando a mão dele como se estivesse segurando a própria vida. Era o encontro de duas dores, duas saudades que nunca souberam uma da outra. E Fernanda olhou para Lucas, o menino que ela deveria ter amado desde o primeiro dia, o filho que ela quase desistiu, mas que o destino tirou dela antes que ela pudesse decidir. E ela sentiu uma culpa esmagadora, uma dor profunda. Eu sinto muito, ela sussurrou com a voz quebrada. Eu não sabia, eu juro que não sabia. Lucas olhou para ela e viu nos olhos de Fernanda a mesma dor que ele sentiu. Fernanda respirou fundo com a mão tremendo e disse, posso? Lucas não conseguiu falar, apenas assentiu. Ela tocou o rosto dele devagar,
como se tivesse medo de quebrá-lo. No instante em que seus dedos encostaram na pele de Lucas, Fernanda levou a outra mão ao peito e desabou em lágrimas. Eu devia ter te segurado. Eu devia ter ficado com você. Ela chorou, acariciando cada traço como se tentasse memorizar o filho que nunca teve em seus braços. Lucas chorou também. Era impossível não sentir a dor daquela mãe. Enquanto as duas mães tentavam recompor os pedaços do próprio coração, Lucas e Gabriel finalmente se olharam. E naquele instante, o mundo pareceu girar devagar. Lucas viu em Gabriel tudo o que sempre procurou em si. O cabelo escuro, o olhar profundo, o queixo marcado. Gabriel viu em Lucas tudo o que nunca teve. O sorriso leve, os traços delicados, a expressão tranquila. Era como ver um reflexo invertido da própria vida. Era para eu ter crescido com você lá, Gabriel murmurou. E eu, na sua casa, Lucas respondeu. Eles se abraçaram, sem entender completamente o que sentiam, mas sabendo que estavam unidos por algo muito maior do que o destino poderia explicar. Os meses seguintes foram os mais difíceis de suas vidas. Eles tentaram construir pontes, criar redes. Mariana e Roberto tentaram conhecer Gabriel, mas cada encontro era doloroso, forçado. Eles viam o filho deles, mas ele era um estranho. E Lucas se sentiu dividido. Ele amava Mariana e Roberto, eles eram seus pais. Mas agora ele sabia que Fernanda era sua mãe biológica, e isso mexia com ele de formas que ele não conseguia explicar. Gabriel também estava perdido. Ele sempre foi só ele e Fernanda contra o mundo. E agora, de repente, havia outras pessoas reivindicando um lugar em sua vida. Pessoas que tinham o direito genético de chamá-lo de filho, mas que não compartilhavam nenhuma das memórias, das lutas, das vitórias que ele e Fernanda viveram juntos. Foi em uma noite, quase um ano após a descoberta, que tudo mudou. Eles estavam todos reunidos novamente, dessa vez na casa de Mariana e Roberto. A tensão estava lá, como sempre, mas também havia algo novo. Cansaço. Cansaço de lutar contra a realidade. Cansaço de tentar encaixar peças que não se encaixavam. E foi Lucas quem falou primeiro. A gente está tentando quebrar algo que não pode ser consertado, ele disse, a voz firme, mas gentil. E talvez a gente não precise. Mariana e Roberto são meus pais. Eles me criaram, me amaram, me ensinaram tudo o que eu sei. O DNA não muda isso. E Fernanda é minha mãe biológica, e isso também significa algo. Mas não apaga os 25 anos que eu vivi. Gabriel assentiu, entendendo. E Fernanda é minha mãe. Ela me criou sozinha, sacrificou tudo por mim. Mariana e Roberto, vocês são meus pais biológicos, e eu quero conhecê-los. Quero ter vocês na minha vida, mas não como substitutos, como algo novo, algo que a gente construa junto. E naquele momento, algo se soltou. As lágrimas vieram, os abraços vieram. E pela primeira vez, desde que a verdade veio à tona, eles não estavam tentando voltar ao passado. Eles estavam tentando construir um futuro. E Mariana, com lágrimas correndo pelo rosto, completou. Se o destino errou, nós vamos acertar. Juntos. As 4 mãos se entrelaçaram ali. 2 mães, 2 filhos. E naquele instante, uma nova família nasceu. Não perfeita, não tradicional, mas verdadeira. Hoje, quase 2 anos após a descoberta, eles são uma família. Uma família estranha, não tradicional, mas uma família. Lucas ainda chama Mariana e Roberto de mãe e pai, mas ele também tem um relacionamento com Fernanda. Eles almoçam juntos uma vez por mês, conversam sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro e Gabriel. Gabriel agora tem 3 pais. Fernanda ainda é sua mãe, sua rocha, sua heroína. Mas Mariana e Roberto também fazem parte de sua vida agora. Eles compareceram à sua formatura, comemoraram seu aniversário e aos poucos estão construindo memórias juntos. A dor não foi embora completamente. Ainda há momentos difíceis, conversas complicadas, sentimentos confusos. Mariana ainda chora às vezes pensando nos 25 anos que ela perdeu com Gabriel. Fernanda ainda sente culpa, mesmo sabendo que não foi sua culpa. E Lucas e Gabriel, eles ainda estão descobrindo o que significa ter sido trocado no nascimento. Mas eles aprenderam algo importante, que família não é só sobre sangue, é sobre escolha, é sobre amor, é sobre estar presente.
e que mesmo quando o destino comete um erro, o amor pode voltar. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Você acredita que o amor é mais forte que o DNA? Você conseguiria perdoar um erro assim? Já passou por algo que mudou tudo o que você acreditava sobre sua identidade? Compartilhe sua história, porque no final o que nos faz não são os genes que carregamos, mas as escolhas que fazemos e o amor que decidimos dar. No fim, a verdade pode doer, mas ela também pode libertar. Que às vezes, o maior ato de amor é aceitar que a vida não é perfeita, mas ainda vale a pena ser vivida.